Os cumprimentos com a paz do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo o livro dos Reis, seu capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos. Quero aqui agradecer a Deus pela sua bondade, permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo neste culto abençoado, que nós já pudemos sentir a presença de Deus. Pastor presidente, pastor Romildo, obrigado pela confiança, pelo carinho na sua pessoa, os demais pastores aqui da igreja. Irmã Kailane, Deus abençoe, minha família te ama. A minha filha Ana Júlia e a Luciene ficou no aeroporto triste, elas queriam te ver. Receba todo o carinho da minha casa, nós sempre estamos orando por você e te ouvindo, que Deus te abençoe. Diz assim, a partir do versículo de número 1, essa mensagem, ela tem 3 pontos. O primeiro ponto é que nós devemos nos movimentar. Enquanto nós nos movimentamos, Deus age. O segundo ponto é o ponto de confiar. E o terceiro ponto é partilhar. Esses 3 pontos estão inseridos nesses 9 versículos que nós iremos ler. E tenho certeza que Deus irá falar conosco. A partir do versos de número 1 diz assim o texto. Disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se encostava, porém respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia acontecer isto? Respondeu Eliseu, tu verás com teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos nós, pois, agora ao arraial dos Círios e nos rendemos a eles. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer. Essa informação é muito importante. Levantaram-se no crepúsculo da noite, dependendo da tradução, mas levantaram-se ao anoitecer, para irem ao arraial dos Círios, e chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que os Círios diziam uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, levantaram-se e fugiram, também ao anoitecer. E quando eles fugiram, eles abandonaram suas barracas, os seus cavalos, jumentos, enfim. No versículo de número 8, irmãos, os leprosos entraram no arraial, comeram, beberam, se vestiram. E no versículo de número 9, eles pararam de frente uns para os outros e disseram, não é bom o que nós estamos fazendo, porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas e não nos calaremos. Tome seu respectivo assento, você que pode, em nome de Jesus. Até os novos convertidos, somente de ouvir pregações em nossos cultos, todos eles perceberam que um dia Israel teve uma crise de identidade, olhando das janelas para fora. Israel quis se parecer com as outras nações e pediu um rei. Samuel, em sua velhice, tinha 2 filhos, Abias e Joel, mas os seus filhos não andaram nos caminhos do pai. Contudo, Samuel buscou a Deus em oração, dizendo que o povo havia o rejeitado, e Deus respondeu a Samuel, o povo não te rejeita, mas o povo rejeita a mim. Deus então escolheu da tribo de Benjamim, filho de Quis, um homem segundo o padrão do povo, mas escolhido segundo Deus. Deus colocara Saul no reino. Saul governou por 40 anos, mas teve 3 erros que lhe custou caro. Depois Davi agora entra como rei, e este não é um rei segundo o coração do povo, mas é um rei segundo o coração de Deus. Davi ele governa por 40 anos, deixaram um filho por nome Gedidias, que nós conhecemos como Salomão. Ele também governa por 40 anos e deixaram um outro filho por nome Roboão. E Roboão tinha 2 opções no trono, ou escutar os anciãos ou escutar os mais jovens.
Os anciãos diziam para baixar o imposto, que já era muito alto por conta do templo de Salomão. Os mais jovens diziam para aumentar o jugo, a carga, o imposto. Ele escutou os mais jovens. Isso culminou então no reino dividido, o reino do norte e reino do sul. Os reis que passaram do reino do sul, nós não tivemos somente reis perversos e idólatras. Tivemos alguns reis também piedosos, como Josafá. Ele fazia alianças erradas, mas ele buscava Deus em oração. Por que não falar de Ezequias, o 13º rei de Judá, que quando recebeu a sentença de morte, oriunda do profeta Isaías, deitado com o rosto virado para a parede, ele ora. Enternece o seu coração, e Deus busca Isaías já no pátio, na metade do caminho, faz ele voltar e acrescentar mais 15 anos de vida a Ezequias. Mas um dos reis que marcou a minha história, o nome dele é Josias. Ele teve um pai por nome Aminon, pervertido, idólatra, e seu avô era Manassés. Nos dias de hoje iríamos chamar de um feiticeiro, de um bruxo. Matou seus filhos entregando a divindades, passando pelo fogo no vale de Inom. Segundo a história, o próprio Manassés, fora ele que cerrou Isaías ao meio, fechou a porta do templo e colocara deuses lá dentro. Josias cresceu com um pai pervertido e não recebeu uma herança de fé, como um dia recebeu Timóteo com sua mãe Eunice e sua avó Lóide. É possível que alguém que entrou por aquela porta como Josias, cresceu em um ambiente completamente contraditório, não recebeu uma herança de fé, como ele, uma herança de idolatria, de perversão, mas diz o texto que Josias, ele seguiu os passos do seu pai Davi. O seu pai biológico não era Davi, mas se você não encontrar na sua história ao lado algum pai biológico que te traga exemplo ou herança de fé, na história é possível alguém que deixar o legado. E já tenho uma boa notícia para te dar: o ambiente não determina o fim da tua história. O ambiente em que você cresce não determina onde você chega, mas o Deus em que você serve e a palavra que você encontra, essa determina onde você irá chegar. No reino do norte nós não tivemos nenhum rei piedoso, todos eles foram perversos e idólatras. Entre eles o que nós conhecemos, Acabe. Se casa com Jezabel, filha de Tibal, e trouxera deuses da Fenícia para dentro de Samaria. Era um tempo de inércia, de crise moral, um tempo de apatia espiritual, era um tempo de apostasia. Mas em tempos assim Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Eu vou repetir. Em tempos de apostasia, de inércia espiritual, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Se levanta como um vulto Elias, chamado por alguns como o leão dos profetas. Ele traz uma palavra, a qual ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover no decorrer dos anos e nem orvalho sobre a terra. A resposta não era só uma resposta a Acabe ou ao povo, mas uma resposta a Baal, que era o Deus a quem eles buscavam, o Deus da fertilidade e da prosperidade agrícola. Se fazia sol era Baal, se chovia era Baal. Agora Elias está dizendo: quem vai cuidar da meteorologia em Israel é o único Deus verdadeiro que está no controle de tudo. Sendo assim, não vai chover no decorrer dos anos, mas depois do êxito profético de Elias, nós esperávamos Elias agora ser conduzido ao palácio. Mas Deus escondeu Elias no Querite. E porque Deus os esconde, o Querite nos traz lições importantes, marcantes e acentuadas e significativas. Não tem água em Israel, mas no ambiente que Deus escolheu Elias, ainda tem água. Porque Deus jamais te levará para o ambiente sem que antes Ele já não o tenha preparado. Alguém levantou a mão, vou repetir. Deus jamais te levará para o ambiente sem que antes Ele já não o tenha preparado. É dentro deste ambiente que você vai receber os cuidados de Deus. É dentro deste ambiente que você vai vivenciar as maiores experiências com Deus. Mas Elias tem água, mas sentiu vontade um dia de comer pão. Mas o recurso não vem da terra para aqueles que Deus esconde. Parece que alguém entendeu. O recurso para nós vem de cima. Mas Elias tem uma preocupação no Querite, porque todos os dias que ele acorda, as águas do Querite estão baixando. Quando Deus te esconde, acalma o teu coração. Mesmo que os recursos estejam acabando, a resposta não vem antes que as águas do Querite sequem. Deus tem uma palavra. Estou sentindo uma graça para lhe dizer: antes que as águas do Querite sequem,
Deus tem uma palavra. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te. Ele passou por Sarepta, debaixo do zimbro, dentro da caverna, mas nós não estamos aqui para falar do Elias. Deus já está pronto para o levar, mas Deus jamais faz uma geração ir sem antes levantar a outra. Eliseu está pronto para assumir a vaga de Elias, mas não é tão fácil assim. Os currículos são entregues e tem uma vaga, mas tem 7.000 candidatos que não se prostraram a Baal. Mas diz o texto que dos 7.000, 50 observam e acompanham de longe, mas Eliseu acompanha de perto, está pronto para assumir a vaga. Antes de Deus tomar Elias, Elias passa no Gilgal, Eliseu vai atrás. Elias passa em Betel, Eliseu vai atrás. Elias passa em Jericó, Eliseu vai atrás. Elias passa no Jordão, Eliseu vai atrás. Gilgal era um lugar de preparação, onde Israel se preparava para depois conquistar. Betel significa casa de Deus, lugar de ter experiências com Deus. Jericó é lugar de conquista, e Jordão em hebraico significa aquele que desce. Leva isso para casa essa noite. Se tu quer receber do outro lado o que os outros não receberam, primeiro se prepare em Gilgal, tenha encontros com Deus em Betel, conquista em Jericó, mas depois, para não achar que tudo é você, tu desce no Jordão, só para lembrar que é Ele que faz, que é Ele que traz a resposta. O Elias pegou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu, só ele e Eliseu foram do outro lado. 50 acompanham de longe. Do outro lado, Eliseu vai receber o que aqueles que acompanham de longe não receberam. Abra um parênteses aqui, permita-me dizer isso. Tem muitos que acompanham de longe, não vai ver o que vocês viram, não vai sentir o que vocês sentiram, não vai subir o nível como vocês subiram. Eu provo por causa desse glória a Deus. O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas, Marcos 6 e João 6, só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mas de 5.000, somente 500 pessoas e mais Tiago, em 1 Coríntios 15, verso 6, ficaram para vê-lo ressuscitar. Mas de 500 pessoas em Atos 2, só 120 estão no ciclo de oração no meio da semana, no cenáculo. Mas os 120 orando, só 70 vão para o evangelismo, depois da escola bíblica dominical na grande comissão. Mas os 70, só 12 andaram com ele. Mas dos 12, só 11 tomaram ceia. Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Aí tu me pergunta, por que João foi onde eles não foram? Sentiu o que eles não sentiram, escreveu o que eles não escreveram. Quer sentir o que eles não sentiram, quer vislumbrar o que eles não vislumbraram, quer subir o nível essa noite, vai com Jesus até o fim. Do outro lado, Elias disse a Eliseu: pede o que tu queres. Quem acompanha de perto estabelece prioridades espirituais. Eu quero porção dobrada. Dura coisa me pediste. Abra um parênteses, eu sou meio apologeta, está na veia. Ele não transferiu unção. Transferência de unção é heresia. Ninguém transfere unção. Cada um carrega a sua. Eu vou repetir. Azeite, cada um carrega o seu. Porque se andar com quem tem azeite e acendesse lamparina, não tinha 5 loucas. Eu quero porção dobrada, eu quero o que é seu e o que tu vai deixar para o teu primogênito. Dura coisa me pediste. O redemoinho tomou ele, e Eliseu viu carros e cavalos de fogo. A capa de Elias desceu sobre Eliseu, e agora Eliseu bateu nas águas do Jordão, e o Jordão abriu para ele. Segura o que Deus tem para a tua vida agora. Vai chegar o tempo em que você vai parar de viver e contar as experiências do Elias, e vai passar a viver as suas próprias experiências com Deus. Agora Eliseu assume o ofício profético, mas os embates de Eliseu são diferentes dos embates de Elias. Os embates de Elias eram diretos contra os monarcas, contra Acabe, contra o rei de Israel. O embate de Eliseu não é contra Jorão, neto de Acabe, é contra Ben-Hadad II. Ben, filho Hadad, ele é filho de Hadad, rei da Síria. E o rei da Síria, ele quer invadir Israel de qualquer maneira. Ele faz reuniões secretas com o seu exército, ele tem estratégias para invadir Israel. Mas diz a Bíblia, eu vou parafrasear, quando ele pensava em invadir do lado esquerdo, às 3 horas da tarde,
2 horas da tarde, ao lado esquerdo estava Jorão e o seu exército. Ele mudava a estratégia e vinha pelo lado direito às 9 horas da noite. 8h30 estava Jorão com o seu exército, ao ponto que o rei da Síria furiosamente marcou uma reunião peremptória e disse: quem entre vós é o traidor? Porque tudo que eu digo aqui, toda a nossa estratégia, o rei de Israel fica sabendo. Alguém mais corajoso do que eu, no meio da reunião, levantou as mãos e disse: ó rei, não há nenhum traidor, como diz em São Paulo, não há nenhum dedo duro, mas há um profeta em Israel, e há um Deus em Israel, que tudo que o Senhor diz aqui e fala no teu quarto, Deus revela ao profeta Eliseu, porque o teu Deus que levantou as mãos e o meu Deus é um Deus de novas estratégias. Não sou movido a glória a Deus, como teve mais do que 20, guarda isso. O teu Deus é um Deus de estratégias. Abra um parênteses. Davi é um homem segundo o coração de Deus por N motivos, só digo um. Nas pelejas ele consultava Deus. Diz a Bíblia que os filisteus vieram contra Davi. O que Davi fez? Consultou ao Senhor e perguntou: Senhor, eu desço? Deus disse: se tu descer, homem, tu perde a batalha. O que eu faço? Suba e te darei vitória. Ele subiu e Deus deu vitória. Mas diz a Bíblia que os filisteus voltaram. Preste atenção nisso. Voltaram o mesmo inimigo, no mesmo ambiente, no mesmo dia contra Davi. Se sou eu, está no automático, eu já sei o que faço, eu subo. Não é assim? A gente sabe como Deus trabalha. Nem sempre é assim. Davi, segundo o coração de Deus, consultou novamente. Eu subo, Deus disse, se tu subir, tu perde. Eu desço, desce não, fica onde você está. Quando os inimigos vierem, vai vir um barulho sobre as árvores, sobre as copas. Não te assombre, é o meu Deus, é o teu Deus pelejando por você. Quer ficar com a mão direita levantada? Receba o que Deus tem. O meu Deus e o teu Deus contra o mesmo inimigo no mesmo ambiente. Ele tem estratégias diferentes para pelejar por ti. Oh glória! O rei da Síria não se cansa, agora ele quer prender e matar. Eliseu subiu para Dotã. Quando ele sobe em Dotã, Eliseu tem um moço que anda com ele. Se fosse nos dias de hoje, o teu obreiro. Quando o moço de Eliseu viu o tamanho do exército da Síria, ficou apavorado, nem orou. Falou para Eliseu: Eliseu, olha o tamanho do exército inimigo. Quando era novo convertido, li o texto a primeira vez, eu pensei, quando Eliseu ora, a oração vai ser essa: Senhor, dê livramento. Coisa nenhuma. Eliseu orou e disse: Senhor, abra a visão do moço, porque nas grandes batalhas e grandes pelejas, o que vale não é o tamanho do teu inimigo, mas quem você decidiu colocar ao teu lado, para enfrentar contigo as grandes batalhas. Alguém precisava escutar isso. O que vale não é o tamanho ou a grandeza do teu inimigo, mas quem caminha ao teu lado, quem você chamou para caminhar com você, para enfrentar as grandes batalhas. Estou caminhando sozinho, não tenho ninguém. Também tenho uma boa notícia, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Deus deu vitória. Mas passado algum tempo, a Síria volta outra vez. Só que dessa vez voltaram de forma implacável, ao ponto que há cerco em Samaria. E cerco é: ninguém entra, ninguém sai. Se você fosse no mercado em Samaria nesse tempo, você não ia encontrar alimento. Você não ia encontrar em nenhum mercado, nenhuma mercearia ou quitanda, não sei como vocês dizem. Não há alimento para comprar. E se você encontrasse um único alimento, só tinha 2: cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata e esterco de pomba. Não tinha nada para comer, ao ponto, tira as crianças da sala, as mães matavam os filhos para comer. 2 mulheres decidiram entre elas: matamos o nosso filho hoje, cozinhamos, comemos, amanhã matamos o seu, cozinhamos e comemos. As 2 disseram: está tudo bem. Comeram da mãe hoje, cozinharam e está tudo bem.
No outro dia a mãe disse: o meu não vou dar de jeito nenhum. Levaram a demanda para Jorão. Jorão rasgou as vestes e culpou Eliseu. Chamou o bajulador do general e foi atrás de Eliseu dizendo: a cabeça de Eliseu não ficará sobre os seus ombros. Quando ele chega perto de Eliseu, Eliseu olha e diz: assim diz o Senhor. Isso aqui é para quem acredita. Numa quinta-feira dessa, chovendo e veio, tem que acreditar. Amanhã, a estas horas, só para saber que é Deus, haverá no portão da cidade trigo, farinha e provisão para a tua casa. Eu vou repetir: amanhã, a estas horas, tem provisão e recursos para a tua vida. Não é que o general é incrédulo. O general disse: acredito não. Nem se Deus fizesse janela do céu, poder-se isso acontecer. Se ele soubesse que tem pelo menos duas, uma que Deus abre para derramar água no dilúvio, e uma para o dizimista, para fazer prova que da janela do céu vem bênção. Aí Eliseu olhou para ele e falou: só porque tu é incrédulo, tu vai ver com teus olhos, mas não vai tomar posse. Tem crente que vem para o culto, recebe a palavra, mas não toma posse. E por quê? Porque a incredulidade é a chave que fecha a porta para o milagre. Mas para quem veio essa noite e acredita, assim diz o Senhor: tem provisão, tem provisão, tem provisão vindo para a tua casa. Permita-me, a câmera agora saiu do portão de Samaria, onde estava o rei, o governador, o general, e foi para um outro lado, em outro portão. E quem está lá no outro portão? Não tem nenhum governador, não tem nenhum profeta, não tem ninguém importante. Tem 4 leprosos. Mas Deus é especialista em trabalhar com pessoas improváveis. Se tivesse 3, glória a Deus, eu contava. Deus é especialista em trabalhar com pessoas improváveis, porque o nosso Deus trabalha em meio às improbabilidades. Eu provo. Ele olha para Abraão e Ur dos Caldeus, ele quer formar uma grande nação. Por que não escolheu uma nação pronta? Como é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades, ele vai escolher um homem de uma família idólatra e vai escolher um ventre estéril. Isso é paradoxal. Ele quer formar uma grande nação, mas vai escolher um ventre que é estéril, para provar que ele é o Deus das improbabilidades. Todas as vezes que ele quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer o menino. Quando precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando precisava de um governador, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, nasceu José. Quando precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasce Samuel. Quando precisa de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando precisa de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando precisava salvar um crente que não valia nada, como eu e como você, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem, alguém já levantou da cadeira, eis que uma virgem conceberá e dará-nos a um filho, o teu nome é Emanuel, é Deus conosco. Quatro leprosos na porta de Samaria, e os 4 estão dizendo: se ficar aqui a gente morre. O outro disse: se entrar lá dentro também morre. Aí o outro disse: então vai fazer o quê? Aí o outro disse: se a gente entrar e matar, tá tudo bem. Melhor morrer lá dentro tentando, do que na quinta-feira à noite ficar dentro de casa sem dar glória a Deus no culto. Escapou. Casos de lepra no Antigo Testamento eram muitos. Vocês estão dando glória a Deus, o ambiente está tão bom, não dá nem vontade de bater. Mas vai apanhar e nem vai perceber. No Antigo Testamento tinha casos emblemáticos de lepra. Exemplo, Miriam é o tipo de crente que depois que passa o Mar Vermelho, fala em línguas estranhas, toca pandeiro e pula no pé só. Mas tinha língua grande contra a liderança. Ficou leprosa. Tinha o Geazi, ganancioso, avarento, leproso. Tinha o rei Uzias, que ele era rei, mas quis oferecer incenso dentro do templo. Dura coisa é quando você quer usurpar o ministério que não é teu.
Dura coisa é quando você quer o ministério que Deus não te deu. Dura coisa é querer estar em ambiente que Deus nunca pediu que estivesse, colocando a mão aonde Deus não pediu que colocasse. Uzias terminou seus dias leproso e abandonado. Também tinha Naamã, patente, por fora, importante, posição, por dentro, leproso. Mas no Novo Testamento nós temos 2 casos emblemáticos. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, não tem 10, não tem 4, não tem 2, tem 1. Esperando Jesus descer do monte. Quando Jesus desce do monte, se a incredulidade é a chave que fecha a porta para o milagre, o leproso ensina a chave que abre a porta. Quando o leproso, por causa desse glória, ele viu Jesus, ele se prostrou e adorou. E disse: Senhor, se tu quiser, pode tornar-me limpo. Prostrado, adorando, Jesus quer. Jesus disse: está curado agora. E ele foi curado imediatamente. Vou repetir, é culto de milagres. Ele foi curado imediatamente. Quem crê essa noite? Mas em Lucas 17, do 11 ao 14, não tem 1, não tem 2, não tem 4, tem logo 10. Ser leproso naquele tempo era terrível, era um problema social. Quando o leproso se aproximava, todo mundo corria. E leproso tinha que andar com roupa rasgada, gritando na rua: imundo, imundo, imundo. Com roupa rasgada em São Paulo, o crente já anda. Só falta sair gritando na rua, teu problema. Fofoqueiro, soberbo. Quando os 10 viram Jesus, eles disseram: Senhor, tem compaixão de nós. O que eu pensei? Jesus vai curar imediatamente, como fez com o do capítulo 8. Jesus disse: dê meia volta, vá até o sacerdote, que é a vigilância sanitária, e trata-se com ele. Quando eles viraram as costas e foram indo no meio do caminho, eles foram sendo curados. Glória, você vai dar agora. Porque há curas que são imediatas, mas tem curas que são em meio aos processos. Vou repetir, conheço um Deus que trabalha de forma imediata, mas também conheço um Deus que trabalha em meio aos processos. Vou repetir, conheço um Deus que pode te curar hoje, imediatamente, mas conheço um Deus que pode te curar no caminho de volta para casa. Deus de forma imediata, mas Deus que trabalha em meio aos processos. Voltamos para o portão de Samaria e os 4 estão dizendo: se entrar a gente morre, mas se ficar também morre. Então é melhor morrer tentando. Diz o texto que quando eles se levantaram, quando eu movimento, Deus age. Porque na história bíblica é Deus agindo e os homens se movimentando. Vou repetir, é Deus agindo e os homens me olhando assim, se movimentando. Eu vou provar que quando eu me movimento, Deus age. O Evangelho segundo escreveu João tem 7 milagres. Quantos? Os 7 é Deus agindo e os homens se movimentando. João capítulo 2, ele transforma água em vinho. João capítulo 4, ele cura o filho do servo do centurião. João capítulo 5, ele cura o enfermo no tanque de Betesda. João capítulo 6, ele anda sobre as águas e alimenta 5.000 pessoas. João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Os 7 milagres é Deus agindo e os homens se movimentando. Bodas de Caná, casamento, Maria recebeu o convite, Jesus também recebeu, só que Jesus levou 12. Claro que vai faltar o vinho. Quando faltou o vinho, Maria não é boba, ela disse: faça tudo quanto ele mandar. E o que ele ordenou? Enche talha, carrega talha. Encher talha, carregar talha é com a gente. Transformar água em vinho é com ele. João capítulo 5 tem um enfermo, minha boca está coçando para dizer, um paralítico no tanque. Se eu disser paralítico, tem crente que agora assistiu 40 vídeos do YouTube, ele é teólogo. Vou pregar 1 hora, ele vai falar que a Bíblia não está escrita paralítico. Tem um enfermo no tanque de Betesda. O enfermo é igual ao paralítico, ele não consegue se movimentar. E ele está esperando o quê? Movimento das águas e o anjo chegar. Tem crente que na igreja está há anos como este.
esperando o movimento do pregador ou esperando descer um anjo. Tem crente que vem para o culto e diz: Deus só fala comigo se o pregador fazer movimento. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha 10, tocar em 3, cutucar 9, não salva ninguém, não cura ninguém, é só movimento, é só jargão. Se veio esperando isso do pregador essa noite, errou o endereço da igreja. Mas se está esperando Jesus e palavra, eu tenho uma boa notícia: não tem anjo, não tem movimento, não tem jargão. O que tem? Tem Jesus, tem palavra. Pega a tua cama, levanta e anda. Parece que tem alguém que está comigo essa noite. Levantar, pegar a cama é com a gente. Colocar enfermo de pé e curar ainda é com Ele. Por conta do tempo eu vou correr. João capítulo de número 9. Tem um cego de nascença. E os discípulos, em vez de curar, estão lá discutindo maldição hereditária. E maldição hereditária é heresia. Não tem maldição hereditária. E também não tem culto de quebra de maldição. Porque se você fizer culto de quebra de maldição, tu anula a cruz. Porque na cruz ele se fez maldito por nós. Não, mas o profeta do Piques revelou que lá na minha família, na 18ª geração, debaixo do tapete tem uma macumba. Deixa de ser menino, rapaz. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há patuá, não há quebra de maldição, não há sessão de descarrego e nem sal. O que te cura é Jesus e a palavra. Estão discutindo quem pecou, o pai, o avô, o tio. Aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou, ele fez isso. Isso não é regra, não vai sair por aí fazendo. Era só Jesus dizer: haja luz, ele enxergava. Era só Jesus dizer: haja vista, ele enxergava. Era só tocar nos olhos, ele enxergava. Aí Jesus cuspiu no chão, em São Paulo a gente chama de melequinha. Fez uma meleca com lodo, com barro, colocou nos olhos dele e disse: vá até o tanque de Siloé e lava o rosto. Não era mais fácil dizer: haja vista? Ele virou as costas e foi para o tanque. Pegou a água do tanque, lavou o rosto. Ir para o tanque, pegar água, lavar o rosto, é com a gente. Mas fazer cego enxergar ainda é com Ele. João capítulo 11, ele chega a descobrir que o seu amigo está enfermo. Isso é um tiro do pé da teologia da prosperidade. Amigo de Jesus também fica enfermo e também morre. E Jesus disse: então vamos lá acordá-lo. Sempre o Tomé, né? Acordar é fácil, a gente joga água nele e está tudo bem. Jesus falou: está morto. Quando Jesus chegou na metade do caminho, disse: tirai a pedra. Tirar a pedra, desenfaixar defunto fedido, é comigo. Ressuscitar Lázaro, é com Ele. É Deus agindo. E os crentes essa noite se movimentando. Aí os 4 leprosos disseram: vamos nos movimentar ou ficar parados? Se movimentar. Enquanto eu movimento, Deus age. Diz o texto que no crepúsculo da noite eles se levantaram. Pega essa informação, pelo amor de Deus. No portão da cidade, ao anoitecer, eles se levantaram. Dentro da cidade, Deus enviou 2 ruídos. Irmãos, ele poderia ter enviado um anjo com uma espada desembainhada, 185 mil morria. Poderia enviar um exército. Ele falou: vou enviar 2 ruídos e ficar aqui olhando para ver o que vai dar. 2 ruídos, ele resolve a tua história. Tu está desesperado com esse problema. Um ruído de Deus, ele muda toda a história. Quando os leprosos se levantaram no portão, dentro da cidade, ele enviou 2 ruídos. E ao anoitecer, o exército da Síria bateu em retirada. No momento em que você decide agir, Deus reage. E os teus inimigos baterão em retirada. Eu abro um parênteses, ou entre aspas fica melhor.
o senso de humor de Deus é algo extraordinário. Deus poderia enviar um exército, 2 ruídos. Vou mostrar para você como o senso de humor de Deus é extraordinário. Tem 1000 homens contra Sansão. Dá uma bazuca na mão dele, um fuzil. Deus falou, dou não, pega uma queixada de jumenta fresca. E derrubou 1000 homens. Olha o tamanho das muralhas. É só colocar dinamite no pé dela, explode, cai muralha e entra em Jericó. Faz isso não, Deus falou. Só toca. Derrubar as muralhas é comigo. Quando vieram cobrar imposto de Jesus e Pedro, eu sempre aprendi que se eu estou do lado do meu mestre ou do meu pastor, quem paga a conta sou eu. Deus está falando, pastor. Só que o Pedro só andava duro. Não tinha R$1 para pagar o imposto. Lembra ele cheio do Espírito Santo? Pentecostes. No outro dia subiu para orar. E o que o coxo pensou? Se tem festa do lado de dentro, quinta-feira, essa hora, tem esmola. Está lá na porta esperando. E o Pedro disse, não tenho prata e não tenho ouro. Percebeu? Só anda duro. Quando Jesus disse, vai pagar o imposto, a Bíblia não diz, mas estou imaginando Pedro pensando dentro dele, larguei tudo para te servir. Pescar tu sabe, Pedro? O que era mais fácil Jesus fazer? Passa no banco, passa o cartão no banqueiro, pega o dinheiro e paga a conta. Jesus falou, sabe pescar? Achei que sabia. Até aquela noite que o Senhor apareceu, eu já estava lavando as minhas redes e o Senhor me ensinou a lançar do lado direito. Já tinha lançado, não peguei nada a noite toda, mas quando o Senhor disse, peguei tudo. Sabe pescar, pega a vara e lança. Quando ele jogou nas águas, pegou um peixe. Se Pedro murmura como eu, Pedro iria dizer, vou pagar imposto com peixe? O problema é que você pensa que a resposta do seu problema e o milagre vem da lógica. Os meios de Deus são extraordinários. Abre a boca do peixe, tem moeda. Qual a imagem? César. Então paga o imposto e dê a César o que é de César. Eu tenho mais 15 minutos, só vou dizer uma vez, não vou dar outra oportunidade. Se tu pegar, dá glória a Deus. Se não pegar e quiser disfarçar no meio do glória de quem pegou, disfarce. Ou se amanhã cedo der um glória a Deus do lado da esposa, ela não entender, é porque ele só pegou amanhã. Tudo bem? Qual a imagem que tem na moeda? Então dá a César o que é de? Mas tem um crente do teu lado que nele tem uma imagem. Vai dar a Deus o que é de Deus, vai economizar para domingo. Eu tinha mais algumas coisas para contar, mas o tempo está acabando e também se eu contar tudo, vocês me chamam de novo. O senhor é amigo do pastor Reginaldo, né? Nós estávamos na Espanha e ele disse assim, ele parou a mensagem e falou assim, irmãos, eu vou parar por aqui, porque o pai dele ensinou que é melhor deixar com um pouquinho de sede do que matar afogado. Ele disse aqui, ok. Quando os leprosos entraram na cidade, o segundo ponto que é confiar, deixa para outro dia. O terceiro ponto é partilhar. Quando eles chegaram no arraial dos Círios, imagina, leproso, sem comer, estômago nas costas. Chegou, tinha picanha, contra filé, roupa nova, calça nova, tênis novo. Imagine os leprosos, tão como, chique, barriga cheia. Só que aí parou um, olhou para o outro e disse, não é bom o que nós estamos fazendo. E por que não é bom? Não é certo só nós 4 aqui comendo pão, e o povo lá fora faminto. Estou apertando em parábolas. É certo a gente se vestir, comer, se alimentar do pão, e o povo lá fora faminto? Aí um disse, hoje é dia de boas novas. Porque hoje é dia de boas novas. E não nos calaremos. Anunciar as boas novas não é dom, é dever. E essa responsabilidade não pode ser terceirizada, porque ele não chamou os anjos, ele chamou nós. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscita, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos.
Em Atos 1, versículo 9, 10 e 11, quando ele sobe a súbito aos céus, quem disse, varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, ele voltará, foram os anjos. Foi ele que disse, se eu quiser, eu peço ao Pai 12 legiões de anjos, cada legião em Roma, 6.000, ele teria 72.000 anjos à sua disposição. Ele não quer 12 legiões, ele vai começar as boas novas com 12 homens. Mas são imperfeitos? Sim, mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. Se hoje é dia de boas novas, então nós temos que partilhar. 1825, dia 6 de janeiro, a Inglaterra era coberta de neve. E na Inglaterra tinha uma paróquia naquela cidade de Noa. Só uma paróquia pequena, mas era tanta neve que o pastor não conseguiu abrir a porta da tua casa para ir para o culto. Mas tinha um porteiro que desde cedo ele empurrava a neve. Ele conseguiu abrir a porta, passar por ela. Enquanto a tempestade de neve caía, ele foi para a paróquia. Quando ele chega lá, tem 4 ou 5 irmãs esperando para o culto. 6 pessoas, 5 pessoas. Eles olharam uns para os outros, muito frio, o pastor não veio, eles disseram, vamos embora. É melhor não ter culto. Enquanto isso, um adolescente de 15 anos de idade, com medo da nevasca, da tempestade de neve, procurando a porta de um bar para entrar se esconder, procurando a porta de uma mercearia na Inglaterra, para que ele pudesse tê-la como abrigo. Ele encontrou a porta daquela paróquia. Quando ele entrou lá dentro, ele sentou no banco, olhos regalados, apavorado. Quando ele olhou, ele está na igreja. Aí o porteiro olhou para a irmã olhou para outra irmã. É melhor ter culto, porque hoje é dia de boas novas. O problema é quem vai pregar. O porteiro falou, nem olha para mim. Aí teve uma irmã que falou assim, nem vem. Alguém tem que pregar. Aí disseram, abaixo do pastor é tu mesmo. O porteiro falou, então tá bom. Ele não tinha conhecimento, mas ele tinha um pouco de pão. Abriu Isaías 45, 22 e só saía isso na mensagem, parteado o texto. Olhai para mim e sereis salvos. 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 O adolescente levantou do banco e disse, eu quero esse Deus. Eu tenho meus problemas e divergências teológicas com ele. Ele gostava de um charuto meio calvinista. Mas aquele adolescente era Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E entre frases célebres que pregadores que marcaram a história com rastro de fogo deixaram, como John Wesley, que todos conhecem, coloca fogo no seu sermão no fogo. Como frases de Jordan Whitfield, de A.W. Tozer, mais recente teólogo. A frase de Spurgeon que mais me marcou é esta, e que todos os pregadores do Brasil pudessem ouvi-la. O que é um pregador, Spurgeon? 2 pontos. O pregador essa noite é só um mendigo que encontrou pão, procurando um outro mendigo e dizendo para ele, eu sei onde tem pão. O que é o pregador, o que somos nós? Só o mendigo que encontrou pão, procurando mendigos aí fora, levando as boas novas e dizendo, eu sei aonde tem pão. Hoje é dia de boas novas e não nos calaremos. Me aguentam mais 5 minutos, digo amém. Eu estava em Israel olhando para o Jordão e a turma foi embora, eu me perdi. Isso é uma outra história, eu conto depois tomando café. Eu olhando para o Jordão, meia hora, eu fiquei vislumbrando as águas do Jordão, lembrando que um dia o Josué com os sacerdotes passaram, que Elias passou com a capa quando bateu Eliseu, o próprio Jesus sendo batizado no Jordão. Tem água no Jordão porque o irmão abastece.
Aí aquele senhor disse: amanhã nós vamos para Galileia, que recebe água do Jordão. Foi necessário para a mensagem, para entregá-la hoje. Quem recebe, não guarda. Quem recebe, partilha. Isso é princípio da fé. O topo do irmão tem geleira. Com o calor causticante em Israel, elas se derretem. Essa água do irmão é partilhada, do irmão para o Jordão. E o Jordão, como eu recebi, o Jordão partilhou para a Galileia. É mar da Galileia, mas é um lago. A água é doce, mas é tanta água. Agora eu sei porque tem tanta água. O irmão partilha para o Jordão partilha para a Galileia recebe, partilha para um outro mar. Esse outro mar não partilha para ninguém, pastor. Sabe o nome dele? Mar Morto. Porque quem recebe e partilha tem vida. Quem recebe e guarda está morto. Mas tem crente com vida aqui essa noite. Só os crentes com vida essa noite. É dia de boas novas. Os 4 leprosos anunciaram para toda a cidade. Todo mundo foi para o portão da cidade. E o que tem no portão da cidade? Tem uma promessa se cumprindo. Amanhã, a estas horas. Quando chegaram no portão da cidade, tem farinha, tem trigo, tem cuscuz, tem picanha, tem bode, tem contrafilé. E o general incrédulo, tu achou que eu ia embora sem lembrar dele, né? Viu com os olhos. E não é que ele queria tomar posse? Incrédulo e infeliz, não acreditou e quer comer primeiro que a gente. O povo passou em cima e matou. Mas quem acreditou, tomou posse. Porque no portão da cidade tem provisão. Enquanto eu movimento, Deus age. Mas quando eu partilho, Deus dá vida. Quem acredita nessa palavra essa noite? Tinha uma outra parte, como eu dei mais moral para João e disse 7 milagres de João, em Marcos tem 7 vezes que a fé é partilhada. Para você não me olhar assim, com o seu detector de heresia, achando que eu estou contando uma, Gálatas 5:22 tem uma fé que a fidelidade é fruto. Essa você não compartilha. Essa é evidenciada. Mas existe uma fé sobrenatural que é dom, dos dons do Espírito em 1 Coríntios capítulo 14. Mas existe também a fé salvífica de Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé salvífica você não partilha, é individual. A fé como fruto é fidelidade, é individual. Mas a fé sobrenatural você pode até partilhar. Ou seja, se tu quiser não guardar para você, das 7, só vou contar uma para ir para casa. Tem uma mulher cananeia que disse que a filha dela estava enferma. A filha não veio falar com Jesus. E Jesus disse que por causa da fé dela, a menina foi curada. Dá para partilhar as boas novas e tua fé também dá. Enquanto você se movimenta, Deus age. Mas saia daqui hoje lembrando disso. Hoje é dia de boas novas.